Imagine ouvir um som tão poderoso que ele pudesse ser detectado a mais de 5.000 quilômetros de distância. Um som vindo das profundezas do oceano. Sem imagem. Sem explicação imediata. Sem ninguém saber o que o produziu. E o mais assustador é que isso realmente aconteceu. Em 1997, cientistas da NOAA, a agência americana responsável pelo monitoramento dos oceanos e da atmosfera, registraram um sinal acústico que deixaria especialistas intrigados por anos. Esse sinal ficou conhecido simplesmente como bloop, um nome estranho, mas nada comparado ao mistério que ele carregava. O som foi captado por hidrofones, equipamentos extremamente sensíveis instalados nas profundezas do Oceano Pacífico. Esses sensores haviam sido criados originalmente para detectar submarinos durante a Guerra Fria. Mas naquele ano, eles captaram algo completamente diferente. Algo que ninguém esperava. O bloop era um som de baixa frequência, muito grave, mas incrivelmente poderoso. Tão poderoso que foi registrado por sensores separados por milhares de quilômetros, o que significava que a fonte responsável por aquele som deveria ser gigantesca. E foi aí que começaram as especulações. Os cientistas analisaram as gravações, compararam com sons de baleias, compararam com terremotos, compararam com vulcões submarinos, mas nada se encaixava perfeitamente. O bloop parecia diferente, parecia orgânico, parecia ter sido produzido por alguma coisa viva. E isso foi suficiente para que a imaginação do mundo entrasse em ação. Rapidamente começaram a surgir teorias, e algumas delas eram realmente assustadoras. Havia quem acreditasse que o som vinha de uma criatura desconhecida, algo gigantesco, escondido nas profundezas do oceano, algo maior do que qualquer animal conhecido pela ciência. A ideia parecia absurda, mas havia um problema. O bloop era mais intenso do que os sons produzidos por uma baleia azul. E a baleia azul é o maior animal que já existiu na Terra. Maior do que qualquer dinossauro. Se uma criatura fosse capaz de produzir aquele som, ela teria que ser colossal. A internet entrou em frenesi. Teorias envolvendo monstros marinhos começaram a aparecer. Alguns chegaram a associar o bloop às criaturas fictícias criadas pelo escritor H.P. Lovecraft. Outros diziam que existiam formas de vida desconhecidas vivendo em regiões tão profundas que jamais haviam sido vistas pelo ser humano. E para muitos, isso fazia sentido, porque conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos. Mais de 70% do planeta é coberto por água. E grande parte desse mundo permanece praticamente inexplorado. Existem regiões tão profundas que a luz do sol jamais chegou até elas. Lugares onde a pressão é esmagadora, onde reina uma escuridão absoluta, e onde vivem criaturas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Peixes transparentes, lulas gigantes, seres bioluminescentes. Animais capazes de sobreviver em condições extremas. Então, será que realmente era impossível existir algo ainda desconhecido? Durante anos, essa pergunta permaneceu sem resposta. Mas os cientistas continuaram investigando. Novos equipamentos foram instalados. Mais dados foram coletados. E pouco a pouco, uma explicação começou a surgir. A origem do bloop estava próxima da Antártida, uma região dominada por gigantescas massas de gelo. E foi então que os pesquisadores perceberam algo interessante. Quando enormes icebergs se rompem, ou quando blocos gigantescos de gelo se chocam entre si, eles podem produzir sons extremamente intensos. Sons capazes de viajar milhares de quilômetros através da água. E mais importante, esses sons apresentavam características muito semelhantes ao bloop. Após diversas análises, os especialistas concluíram que o famoso som provavelmente havia sido produzido por fraturas gigantes em icebergs na Antártida. O mistério parecia resolvido.
Mas nem todo mundo ficou convencido. Porque a verdade é que ninguém estava presente quando aquilo aconteceu. Ninguém viu. Ninguém filmou. Tudo o que existe são gravações e interpretações científicas baseadas nelas. Além disso, os oceanos continuam escondendo segredos. Novas espécies são descobertas todos os anos. Criaturas gigantes ainda são encontradas. E até hoje, milhares de sons submarinos continuam sendo registrados sem explicações definitivas. Alguns duram segundos. Outros duram minutos. E muitos permanecem classificados como desconhecidos. Isso nos lembra uma verdade impressionante. Apesar de toda a tecnologia que possuímos, ainda sabemos muito pouco sobre o planeta em que vivemos. As profundezas dos oceanos continuam sendo uma das últimas fronteiras inexploradas da Terra. Um mundo silencioso, escuro, gigantesco e repleto de mistérios. Talvez o blow-up realmente tenha sido apenas gelo. Talvez a ciência esteja certa. Mas existe algo que ninguém pode negar. Se um simples som foi capaz de deixar o mundo inteiro imaginando monstros escondidos nas profundezas, é porque, no fundo, todos nós sabemos que ainda existem lugares na Terra que permanecem envoltos em escuridão. E talvez o mais assustador não seja aquilo que já descobrimos, mas aquilo que ainda está esperando para ser encontrado, nas profundezas do oceano, em algum lugar onde nenhum ser humano jamais esteve.